partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, queridos irmãos que nos assistem esta manhã, que nos ouvem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero cumprimentar muito em especial hoje o irmão Damião, lá de Santa Mercedes, porque nós nos conhecemos domingo passado, quando estivemos em Santa Mercedes, e ele demonstrou muita simpatia pelo nosso programa. Que Deus o abençoe. Nós estamos aqui para estudar a Santa Palavra de Deus, não importa a sua religião, o seu vínculo com a Bíblia. Nós queremos estudar a Palavra de Deus e deixar bem claro que é a Palavra de Deus que deve ser a nossa única regra de fé e conduta. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte nosso nesta manhã e a sua família também. Nós vamos fazer uma oração e começaremos então a descrever o que a Bíblia tem a dizer para nós. Vamos orar? Então, se você puder, feche seu olho e se concentre conosco. Querido Deus, estamos gratos por mais uma semana que podemos estar aqui em Tua presença e junto com os nossos irmãos de toda esta região. Abençoa, Senhor, para que o nosso estudo seja proveitoso e também nos traga benefícios para nós, para nossa família, nos traga benefícios que nos ajudem a nos tornar pessoas mais felizes, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, a todos que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que representam cada família, que sejam abençoados neste momento de reflexão, neste momento de paz, neste momento em que buscamos crescimento espiritual, tratando dos temas bíblicos que falam a respeito da nossa vida, da nossa expressão de fé, mas dentro da fé, da nossa vida em comum, porque a revelação de Deus para nós através da Bíblia tem a função de nos resgatar para que vivamos melhor, segundo os propósitos de Deus, para que tenhamos uma vida de qualidade, para que tenhamos uma família com harmonia, para que possamos ter a criação de filhos para um futuro melhor, que esses filhos sejam bem educados, sejam bem cuidados e instruídos, para que desta maneira aquela estrutura familiar, aquela estrutura pessoal seja o melhor para a humanidade e o melhor para si mesmo também. Esse é o propósito de Deus, que nós vivamos melhor. E a Bíblia serve como
um guia, como um manual em que Deus revela a sua vontade para nós, que se nós colocarmos em prática, como Deus fala para Josué, no capítulo 1, versículo 8, se você não se esquecer do que está escrito no livro, você vai ser bem sucedido. É mesmo, né? Que Deus só quer o melhor para os seus filhos, né? Não importa a origem, não importa nada. Ele quer o bem-estar de todos nós. Que bom, né, pastor? Nossa, isso daí nos alegra, nos anima e nos faz continuar com esse propósito que o programa tem, né? Até porque quando nós falamos em questões de fé, muitas pessoas questionam, mas falam, mas isso aí é você que decidiu crer, é você que atribui a fé. A questão é, por que nós atribuímos a fé à Bíblia como palavra de Deus e como nós sempre falamos, para todo cristão, única regra de fé e prática? Por que nós atribuímos esta expressão de vida a um livro? Porque quando nós colocamos em prática, nós observamos que tudo aquilo que está escrito na Bíblia, quando é colocado em prática, ele nos conduz para uma qualidade de vida. Né? Então, não é uma fé solta, não é eu decidir crer porque eu acho bonito a história, o enredo, até porque não é uma história tão bonita assim. Né? É uma história que ainda não terminou, nós estamos vivendo ainda, nós temos a ressurreição em Cristo Jesus, mas aguardamos a volta de Cristo, mas a história da humanidade levou a um fim muito ruim, que foi a morte do Salvador. Né? Não é uma história assim de final feliz, né? É um final muito triste, mas ela nos beneficiou, né? Na realidade, nos trouxe benefício. A beleza que existe na Bíblia é oferecer a oportunidade de restauração, de reconstrução, de restituição. Então, a Bíblia apresenta todos os defeitos humanos, todos os pecados humanos, todos os problemas das relações humanas, mas ela nos apresenta uma solução para cada passo, para cada situação. É muito interessante isso, né? Nós estamos concluindo praticamente o mês de maio, não é mesmo? Sim. Porque hoje é dia 29, temos só a segunda e terça como maio. Mas dizem, né, que o mês de maio é o mês das noivas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de casamento, porque envolve essa personagem tão principal dos casamentos, né? A noiva. Que Deus nos ajude a encontrarmos nesse texto alguma coisa que beneficie a nós e as nossas famílias, não é mesmo? Duas questões nas relações sociais, né, na relação humana, que foi feito para terminar: namoro e noivado. Né? Namoro e noivado foi feito para terminar. O namoro termina no noivado e o noivado termina no casamento. Então foi feito para terminar, não é para ficar assim a vida inteira, não. Então, é isso daí. Nós vamos, o texto de hoje, né, pastor, está no livro de Gênesis, no capítulo 24. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode nos acompanhar. E fala do casamento de Isaac, o filho da promessa de Abraão, né? Um filho que ele desejou tanto tempo e só veio quando ele era bem idoso. Estava com 100 anos. Nossa, 100 anos. Bom, naquela época não sei, né? Mas hoje, 100 anos, poucas pessoas atingem, né? Então, no tempo de Abraão também, porque, primeiro, uma dúvida das pessoas com essa questão da longevidade, né? Por que as pessoas viviam tanto? E por que na época de Abraão ainda viviam tanto? Quem viveu mais na Bíblia foi Matusalém. Matusalém viveu 969 anos, né? Então é muito tempo. É claro que os números bíblicos têm a ver com a gematria do hebraísmo, né? O 9 representa na cultura hebraica ingratidão e o 6 a imperfeição humana. Então, quando você tem 969, a idade de Matusalém, daí você tem também um pano de fundo por que Deus mandou o dilúvio. Porque era ingratidão, imperfeição, ingratidão era uma coisa que se repetia, né? E o próprio nome Matusalém, em hebraico, quer dizer
quando eu morrer haverá justiça. Né? Então existe todo um contexto, mas a dúvida das pessoas o tempo era contado como o nosso hoje, né? E realmente era, o tempo foi contado sempre do mesmo jeito. Por que que Deus permitiu uma longevidade tão grande e hoje não permite mais? Primeiro porque a terra tinha que ser povoada, tinha que desenvolver as famílias, as nações, né? Então as pessoas precisavam durar muito tempo, viver muito tempo para poder se casar e ter muitos filhos. Inclusive, exatamente por causa dessa população reduzida, no início o irmão casava com irmã, primo com prima, né? Sobrinho com tia, né? Então as famílias se misturavam, né? Até porque existia ali uma lei, né? Que foi colocada entre eles, que as pessoas não poderiam casar com outras fora da mesma família, exatamente para eles de outra origem, exatamente para eles se preservarem, para eles manterem os seus costumes e as suas tradições. Mas o tempo era contado como nosso. Quando chega em Gênesis capítulo 6, onde tem o dilúvio, Deus fala: olha, a partir daqui o ser humano só vai viver 120 anos, no máximo 120 anos, que é o que nós temos hoje, uma pessoa vivendo no máximo 120 anos. Abraão, né, que está no capítulo 12 em diante, se Deus fala em Gênesis 6 que só vai viver 120 anos, como é que Abraão chega a 140? Né? A questão é que a longevidade ela não foi interrompida de uma vez, né? Ela foi diminuindo aos poucos, até chegar ao padrão que nós temos hoje, que é o que Deus estabeleceu, 120 anos. Mas as condições humanas, e é por isso que eu estou explicando isso, as condições humanas sempre foram as mesmas. Então, assim, o vigor masculino, né, dizendo assim, o vigor masculino tinha a mesma faixa etária, vamos dizer assim, entre 70 e 80 anos, né? O período de menopausa da mulher, né, o período fértil que acaba na menopausa, né, também era mais ou menos na mesma época, tanto que Sarai, né, que até então era chamada assim, né, que se transforma em Sara depois, né, mas Sarai e Abrão, eles recebem a promessa, né, Abraão está com 100 anos de idade, né, e a mulher está com 90. Né? Então, existia uma impossibilidade muito grande dessa fertilidade do nascimento desse filho, tanto que quando chega o anjo e fala para Sara: você vai ficar grávida, ela dá risada. Né? Ela vai dar risada. Como é que vai acontecer isso? E ela sorri, e exatamente porque ela sorri, o filho se chama Isaac, que quer dizer sorriso, né? Porque ela riu. Agora, tudo está dentro de um contexto de promessas, de cuidados de Deus, com relação à família, né? E com relação a essa dificuldade relacional entre homem e mulher, né? Dentro do aspecto conjugal e do aspecto da família. Interessante, porque aqui diz que Abraão era idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Então Abraão chamou o seu servo mais antigo, Eliezer, e fez ele jurar, né, que ele iria buscar uma esposa para Isaac, mas que não seria, que nem o pastor falou, daqueles povos ao redor, teria que ser da família dele. Naquele tempo, entre os povos foram se desenvolvendo e eles se dividiram em duas partes, né? Uma parte se tratava ali do povo que continuou servindo a Deus, da descendência de Enos, ali quando vem de Adão, né? Então, uma parte do povo continuou adorando a Deus, servindo a Deus, e outra parte se distanciou de Deus e criou seus próprios deuses, principalmente os cananitas. Né? Os cananitas eram um povo que
rejeitava o Deus ali de Abraão e criaram outros deuses para si. O que eles fizeram? Falam, então já que eles servem outros deuses, eles não podem se misturar com o nosso povo. E aí Abraão, ele vai falar, né, pro servo dele, vai falar, olha, você vai procurar uma mulher para se casar com meu filho. Abraão tem duas preocupações. Ele está com 140 anos, ele sabe que ele vai morrer logo, né? E além dessa questão, a preocupação de ver o filho bem, de saber que ele pode descansar no Senhor, mas que o filho vai ficar bem. Então ele pede para o servo Eliezer, e Eliezer também é uma expressão hebraica, Deus é justo, né? Ele pede, olha, você vai encontrar uma esposa para o meu filho, mas ela não pode ser cananita, ela não pode ser do povo cananeu que rejeita a Deus. Tem que ser uma pessoa do mesmo princípio de fé, tem que ser uma pessoa que tem as mesmas crenças, os mesmos ideais, porque senão não vai dar certo. Então você vai ter que achar alguém no meio do meu povo. Aí foi que Eliezer viajou, né? Aqui a Bíblia conta que ele montou uma caravana, levou não sei quantos camelos, levou presentes. Hoje ninguém viaja, né, para levar presente, né, pastor? Principalmente camelo. Né? Hoje a gente vai de carro, nosso camelo é diferente. Nosso camelo é diferente. Nosso camelo hoje tem ar-condicionado, né? E é muito mais rápido do que o outro. Viajar de camelo, na região onde Eliezer foi viajar, até hoje é melhor andar de camelo. O carro ali é complicado para andar. Mas a questão é que o camelo ele é um animal resistente a uma região árida, a uma região seca demais. Então, o que acontece ali quando ele junta os seus servos também, que vão acompanhá-lo na viagem, e os seus camelos, então, eram muitos camelos, né? E tinha um propósito também. Por que ele levou tanto camelo? Por que ele não foi sozinho? A questão é que vê o caso de Jó. Jó era um homem considerado rico, por quê? Porque ele tinha muitos rebanhos e muitos camelos, porque camelo é muito caro. Então, quem tinha muito camelo era rico. Então, era a maneira dele chegar se apresentando, falar, a minha origem é boa, né? Eu estou procurando uma mulher que queira casar com o filho do meu patrão, né? Do meu patrão, mas olha aqui o que ele tem. Né? Ele não vai casar com qualquer um também, não. A gente vai escolher bem, mas ele vai dar uma vida confortável, né? Então era a maneira dele se apresentarem. Só que é um animal que dá muito trabalho, um animal que bebe muita água de uma vez só, depois ele fica um longo período sem beber água, mas ele bebe muita água de uma vez só. Ele tem uma estimativa aí que cada camelo bebe uma média de 40 a 50 litros de água de uma só vez. Haja água. Haja água. E Eliezer utiliza disso para encontrar a mulher, né, para Isaac, né, como diz aí o texto, né? Então, eu acho interessante uma história, assim, uma lição espiritual para a nossa época, é que nessa época, com todo esse paramento que Eliezer montou, sabe o que eu penso? Não existia casamento com um homem que não gostasse de trabalhar. Não, nem com homem e nem com mulher. Então, né? Os dois eram encaminhados assim para cada um cuidar da sua tarefa. Sim, cada um tinha o seu papel específico e Deus fez isso não é para dar superioridade ou inferioridade um ou ao outro. Não, o conjunto trabalha bem quando cada um faz o melhor dentro da sua tarefa, dentro da sua parte. Então a humanidade sempre andou bem quando cada um fez a sua parte, né? Então, quando a mulher assumiu a sua posição de mulher, né, gerando filhos, sendo uma educadora, uma cuidadora do lar, trazendo a manutenção necessária para a sua família, na educação, no trato, no bem-estar, no aconchego de receber a família,
né? Quando a mulher se propôs a fazer isto, aquela família viveu melhor, aquela família viveu bem. O homem, como mantenedor do lar, então quando ele saiu para trabalhar, quando ele sai para ganhar o sustento, para trazer o melhor sustento para casa, também isso funcionou muito bem. Ao longo do tempo, né, as mulheres começaram a entrar em disputa pelo espaço, né, pelo seu espaço, ganharam espaço, mas também acumularam funções, e daí o todo começou a ser prejudicado. Hoje está muito prejudicada essa questão, né? Então, essa eu acho que é uma grande lição espiritual para nós, né? Porque hoje existem muitos homens que se casam com pessoas que acabam não cuidando, por exemplo, da casa, da higiene. Isso é muito desagradável. E muitas mulheres que podem se casar com um homem que quer viver à custa dela, né? Sim, exatamente. E isso, na verdade, pode parecer que não, mas essa relação de dependência é quase uma prostituição. Né? A pessoa se vende, né, para ter uma vida mais confortável, uma vida mais estável, né? E não é esse o propósito. Né? E tem muitas mulheres, e até homens às vezes, mas mais do lado feminino, que usam, né, esses aspectos até como chantagem, né, para ganhar benefícios, né? E isto não deixa de ser uma prostituição dentro do seu próprio casamento. E Deus não tem essa intenção. Como eu já disse, Deus não quer dar superioridade ou inferioridade a um ou ao outro. Ele quer que os dois, cada um, façam a sua parte para que ambos vivam bem, ambos desfrutem da vida com qualidade. Exatamente. Então, uma coisa interessante também nesse capítulo 24, eu encontrei é que Eliezer, antes de encontrar a mulher que ele gostaria, que fosse adequada, ele fez uma oração. Sim. Então, isso aí me mostra que hoje nós que queremos casar, as pessoas jovens, eu já passei dessa idade, mas as pessoas jovens, elas não buscam a Deus. É uma resistência, né? Existe uma resistência à autoridade. Então, as pessoas jovens hoje, né, existe uma rejeição à autoridade materna, à autoridade paterna, à autoridade civil, à autoridade eclesiástica, né, e à autoridade maior espiritual, que é Deus. As pessoas não querem se submeter à palavra de Deus. Então, essa resistência e essa rejeição à autoridade tem feito, né, com que as pessoas tomem esta postura, né, de dureza, de rejeição, falam, não, eu não vou aceitar aquilo que está sendo imposto para mim, então por que eu vou orar? Né? Por que eu vou buscar? Sou eu que vou escolher mesmo? Né? Então, já que sou eu que vou escolher, eu não preciso orar. Agora, aqui existem duas questões. Primeiro, a questão de Eliezer orando, mas ele ora para cumprir bem a função que Abraão, a missão, né, que Abraão deu a ele, né? Então a oração que ele faz né, Senhor, né, me capacite, me ilumine, me dirija e coloque no meu caminho, né, a mulher que o Senhor tem preparado para o filho do meu Senhor, né? Então é uma oração muito bonita que ele faz. Você vê que a própria estrutura desse texto que nós estamos conversando aqui de Gênesis 24, ele já é uma estrutura que deveria ainda ser observada nos dias de hoje, mas também cada vez mais tem rejeição. Em que o cônjuge, né, ele deve ter uma família estruturada, né, e esta família estruturada também está envolvida nessa escolha. Você vê que é Abraão que está escolhendo a mulher para o seu filho. É Abraão que escolhe a mulher. Vai passar por duas vertentes depois. Abraão escolhe, né, manda o seu servo, ele dá os requisitos, né, de quem ele quer. A pessoa escolhida tem que cumprir aqueles requisitos, mas também tem duas questões que o texto apresenta.
Abraão representa a família, né? Então a família está no processo de escolha, porque quem casa vai ter relacionamento com a família, né? Então a família está no processo da escolha. Fora isto, a mulher tem que aceitar participar daquela família, né? E o noivo, o rapaz, também tem que aceitar fazer parte da família daquela mulher. Então, porque ninguém casa com a pessoa, né? A gente casa com a família, né? Você constitui uma nova família, mas você tem uma convivência que vai trazer uma certa interferência, né, daqueles que te ajudaram a construir a sua própria cultura. Porque cada família tem a sua cultura. Um dos maiores problemas do relacionamento conjugal, no início do casamento, é que são duas famílias de culturas diferentes e cada um quer implantar a sua cultura dentro do seu lar. O homem fala, não, agora eu casei, eu vou fazer o que eu quero. A mulher fala, não, mas eu casei, eu vou fazer o que eu quero. E cada um quer fazer uma coisa diferente, né? E aí traz alguns atritos, até que eles descobrem o quê? Que, na verdade, eles não têm que reproduzir a cultura dos pais, nem o homem, nem a mulher. Eles agora formaram uma nova família e têm que construir a sua nova cultura, né? Exatamente, tem que ajeitar os gostos de um com o gosto do outro. Sim, tem que ter a sua identidade, né? Isso, tem que ter a sua... Bom, nesse contexto da oração de Eliezer, é interessante que mal assim, Eliezer acabou a oração, aqui diz o que ele considerava ainda quando saiu Rebeca. Quer dizer, Rebeca apareceu como uma resposta imediata à oração de Eliezer. Interessante isso, né? Sim, isso para mostrar que sempre Deus responde às orações. Quando as orações têm um propósito justo, quando ele está dentro do caráter, da personalidade e da vontade de Deus. Sempre Deus vai responder, né? De uma maneira... E aqui mostra que ele nem terminou a oração e Deus já está respondendo. Já está respondendo. Né? Isso mostra que Deus estava atento, né, àquela necessidade daquele momento, assim como Deus continua atento à nossa necessidade, à sua necessidade, vocês que estão nos acompanhando. Deus está sempre atento à necessidade de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, vamos buscar Deus, né? Vamos orar mais, né? Nós estamos precisando orar mais, essa é a realidade, né? E aqui diz que a moça era muito bonita, que era formosa, só que Eliezer não sabia a origem dela, né? E quando ele perguntou, qual não foi a surpresa? Então, ela era da família de Abraão. Da família de Abraão. Mas a oração, no meio da oração de Eliezer, ele pede para Deus algumas coisas, né? Vamos dizer, ele pede facilitadores ali para que ele possa identificar essa mulher. Porque Abraão já tinha falado, só pode ser uma mulher que seja da nossa linhagem, não pode ser de fora. Então, essa já era uma missão dele. Também dentro do contexto, tem que ser uma mulher que agradasse ao filho, né? A expectativa do filho, Isaac, mas também tinha que ser uma mulher disposta ao trabalho. Tinha que ser uma mulher disposta à ação. Não poderia ser simplesmente aquela pessoa que quer casar, né, para passar o resto da vida deitado, desfrutando ali do que o marido possa oferecer. Não, tem que ser uma mulher que coopere junto, que trabalhe junto, que caminhe junto, né? Então tem que haver disposição para o trabalho. Abraão já deu essa missão para Eliezer. E Eliezer coloca isso, né? Ele fala, na oração dele ele coloca isso, ele fala, Senhor, olha, o Senhor envia uma mulher para mim, para eu poder apresentar para Isaac, mas essa mulher tem que ser da família, tem que ser da mesma linhagem e tem que ser disposta ao trabalho. Então eu vou ficar parado aqui, eu estou com sede e eu vou esperar que alguém me ofereça água. Quando essa mulher me oferecer água, porque isso era comum acontecer, as mulheres oferecendo água, falou, quando essa mulher me oferecer a água, eu vou aceitar. Enquanto eu estiver tomando, se ela perguntar,
Se é para dar água para os camelos também, né, então eu vou saber que ela é a mulher certa. Né? Então, porque era um trabalho imenso, né? Se cada camelo bebe em torno de 40 a 50 águas, a 50 litros de água, ele tinha 10 camelos, não é isso? Ele tinha 10 camelos, são 500 litros de água para pegar de balde. Né? Rebeca era muito forte também. Era muito forte. Quantas mulheres iriam se submeter a isso? Né? Pegar 500 litros de água. E você vê que ela faz, né? O texto mostra uma naturalidade dela em se oferecer para isso. Ela vai pegar água, oferece ali para Eliezer e fala, olha, o senhor está com sede, o senhor aceita a água, e ele aceita, ele toma a água e ele não pede nada para ela, mas ela se oferece. O senhor quer que dê água para os seus camelos também? E daí ele fala que sim e fica observando se vai, né? Porque tem gente também que se dispõe a fazer, mas não faz nada. Né? Só fala, né? Só fala, mas não faz nada. Ele fala que sim e fica observando. E ela dá água para todos os camelos. 500 litros de água, em média, aí. 500 litros de água tirado de um poço a balde. Né? Para quem viveu em época de tirar água do poço com balde, sabe que isso não é fácil, não. Não é mesmo. Mesmo que tenha o saril, né? Mesmo que tenha o saril, é difícil. Pode ter o que for ali para começar, que a gente tem que ir na proporção, né? A gente sabe que um litro de água pesa 1 quilo, né? Porque ele tem a mesma densidade, vai dar o mesmo peso. Então, cada litro de água pesa 1 quilo. Se cada litro de água pesa 1 quilo, vamos supor que num balde tem ali por volta de, no máximo, 20 litros de água, mas 20 litros são 20 quilos. É bastante. Né? É bastante. Você pegar 20 litros de água num balde, você pega fácil. Depois que você pegou aquilo lá pela 20ª vez, ele já está pesando 100 quilos já. Porque suas forças vão diminuindo. E a Rebeca foi ali, firme, e deu água para todos os camelos. Uma outra coisa interessante nesse capítulo é a respeito da hospitalidade, né? Porque Rebeca falou assim, vamos lá, eu vou falar com meu pai, com meu irmão, né? E nós temos grama para os seus animais, e a hospitalidade, né, que existia na época, né? Essa solidariedade é muito comum naquele tempo, assim como ainda é comum em algumas regiões. Para quem viveu em sítio, fazenda, conhece isso muito bem. Né? Por quê? Porque as pessoas moram distantes de grandes centros. Então não pode estar toda hora no mercado, não tá toda hora comprando pão, né? Não tem essa vida com as facilidades modernas que nós temos hoje de uma grande cidade. Né? Então, se uma pessoa mora hoje, mesmo hoje, numa fazenda, mas essa fazenda, a casa dele fica a 30 quilômetros da cidade, ele não vai sair de lá para comprar pão na padaria. Né? Então ele vai fazer. E quando ele estiver fazendo, se faltar um pouco de farinha, se faltar um pouco de fermento, ele pede para o vizinho. Né? Então o vizinho socorre, o vizinho ajuda, e essa solidariedade passa a ser uma prática comum. Eles que viviam no deserto também tinham isso como padrão. Né? Tem que haver solidariedade, senão como é que a gente vai sobreviver? Fica difícil, né? Fica difícil. Então, é muito interessante isso daí, que hoje a gente não, às vezes nem cumprimenta o vizinho, não é mesmo? É muito curioso isso, né? Quanto mais próximos nós ficamos, né, fisicamente, mais distantes, né, nós ficamos da questão emocional, do vínculo de amizade, do vínculo fraternal. Né? Eu, por exemplo, moro num prédio de apartamentos, né, em que os dois únicos vizinhos que eu consegui conversar ali no prédio, os dois mudaram de lá. Né? Não sei se foi pela conversa que a gente teve, acredito que não.
mas era assim, meus vizinhos ali do mesmo andar, e a gente, né, por se encontrar no elevador, tudo, a gente começou a ter um diálogo e criou até um vínculo de amizade, de relacionamento fraternal ali. Mas eles acabaram mudando. Mas é um prédio de 7 andares, 4 apartamentos por andar, e mora muita gente lá. Quem são os outros? Então, quem é que chegou novo lá que o pastor não conhece ainda? Que ainda não conhece, né? Então, hoje nós temos essa dificuldade. Tem uma música, acho que a Marina que cantava essa música, que falava assim que é um perigo ter você perto dos olhos, mas longe do coração. Né? E hoje acontece muito isso, né? As pessoas estão perto dos olhos, mas estão longe do coração, inclusive dentro da família. Né? Quantos casais que estão perto dos olhos, mas longe do coração? Quantos filhos que estão perto dos olhos, mas longe do coração? Né? Então, infelizmente, a nossa vida proporcionou isso. Aqui o contexto da Bíblia era exatamente ao contrário. Isso. Eles estavam longe dos olhos, mais perto do coração. Né? Quando precisava, podia chamar e falar, estou aqui. Né? Hoje já não acontece tanto, né? Uma outra coisa que esse capítulo enfatiza é o fato de Eliezer ter levado presentes. Sim. Ninguém de nós hoje viaja levando presentes, não é mesmo? Nós vamos querendo receber alguma coisa. Olha, alguns ainda conservam essa cultura, né? A tal da lembrancinha, né? O mimo. E a lembrancinha, né? O mimo, é algo muito interessante, porque eu sempre falo que o presente, ele está além do objeto. O presente, ele está no carinho de alguém ter lembrado de você. Né, de alguém olhar para um objeto e falar, nossa, essa pessoa aqui, esse meu amigo, esse meu familiar, iria gostar disso. E eu comprar, não importa o valor, pode ser no R$1,99 ou pode ser um negócio de 10 mil. Quando ele entregar, o valor de quem está recebendo é o mesmo. Né, porque o valor é do carinho. Né, da lembrança naquele momento. Muitas pessoas ainda conservam isso. Vão viajar para alguma cidade, vão fazer turismo em algum lugar e olham algumas coisas ali e falam, não, eu tenho que levar uma lembrancinha para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para minha prima, para o meu vizinho, para o meu irmão da igreja. Eu tenho que levar uma lembrancinha para aquelas pessoas que são mais próximas. Né? Minas é uma região do Brasil que se conserva muito isso. Né? Mas como tradição mineira, a lembrancinha que o mineiro leva normalmente não dura, porque é queijo. Pão de queijo. E daí... Quando eu estive em Minas, eu comi pão de queijo nas 3 refeições. Olha que Ai, benção. que delícia! Que benção. Né? Aqui não dá para fazer isso, né? Mas veja bem, pastor, uma outra coisa que tem nesse capítulo é o compromisso de Eliezer. A Bíblia diz que puseram comida diante dele. Com certeza ele estava com fome, porque ele estava viajando há tempo, né? Mas ele falou assim, eu não vou comer enquanto eu não explicar o meu propósito. Eu tenho uma missão maior do que comer. Né? Então, deixa eu conversar primeiro, depois que eu contar, vamos ver se eles ainda querem me dar comida. Então, vamos deixar as coisas bem claras. O irmão Juninho, lá de Presidente Epitácio, ele colocou ali que a cantora que canta Perigo está perto dos olhos e longe do coração é Zizi Posse. Zizi Posse. Mas Eliezer, quando ele se encontra com a família, ele vai até a família, ele chega e ele sente que ele tem que fazer uma declaração. Né? Ele tem que explicar o motivo que ele está ali. Ele não pode, né, simplesmente usufruir do que aquela família está oferecendo sem que a família saiba as suas intenções. E isto também, né, é algo que nós não podemos perder nos dias de hoje. Quando nós nos aproximamos de uma família com sinceridade, com integridade, uma pessoa, por exemplo, um rapaz que se aproxima de uma moça, ou uma moça que se aproxima de um rapaz,
ela, né, tem por obrigação, sim, ainda nos dias de hoje, de conversar com a família a respeito das suas intenções, né? Olha, não, eu quero conhecer melhor a sua filha, eu quero conhecer melhor o seu filho. A gente não está namorando, nós somos amigos, mas eu quero conhecer, né? Eu quero conhecer porque eu tenho um propósito de formar uma família, de estar mais próximo. Não quer dizer que eu sou obrigado a casar com essa pessoa, mas eu tenho que expressar o meu propósito. Qual que é o meu propósito? É de ser amigo? Vamos ser amigo. O meu propósito é de namorar? Né? Então vamos namorar. Mas eu estou apresentando o meu propósito à família. E é isso que Eliezer faz ali. Vamos primeiro conversar a respeito dos propósitos. Por que ele faz isso? Porque se o pai de Rebeca, né, ou a mãe, fala, não, minha filha não vai casar com ninguém, não. Né? Então, ele fala, bom, então não vou perder muito tempo aqui também. Né? Porque meu propósito é outro. Quando você expõe os seus propósitos na vida, você não perde tempo com aquilo que não vai alcançar o propósito. Exatamente. Então, é uma questão até de honestidade, né, pastor? De honestidade com o outro e de honestidade para consigo mesmo. Com o seu propósito, né? Ser verdadeiro, ser transparente. Isso. Que hoje as pessoas estão meio que escondendo leite, o pessoal fala, né? Jogando tudo para baixo do tapete. E não é assim, né? Tem que... Normalmente quem faz isso, ele não tem uma intenção tão nobre. Né? Então, ele não quer expor a sua intenção, porque a intenção não é tão nobre quanto deveria. E aí, a pessoa que tem restrição de mostrar quem realmente é, de mostrar as suas intenções, é uma pessoa que deve ser vista com uma certa restrição, né? Com um certo resguardo. Né? Por quê? Porque se ele não quer mostrar a sua intenção, em geral, é porque a intenção não é tão boa. Aquilo que eu escondo, em geral, não é tão bom. Exatamente. Mas veja bem, a Bíblia diz que ele estava ainda explicando a que veio e saiu Rebeca. Aqui diz assim, e saiu Rebeca, e então Rebeca foi perguntada, né? Você quer que esse homem para casar com o filho do patrão dele? Sim. Por quê? Porque é o que eu falei. Apesar de ser algo que parece que é a família que está escolhendo, mas é o pai que está escolhendo a mulher para o filho, né? É o pai da filha que está acertando ali o casamento da filha. Apesar disso, né, quem vai concordar de fato são os interessados, são as partes interessadas. Então não adianta a família se aprovar uma a outra, mas o homem e a mulher, os jovens, não terem interesse um no outro. Né? Então, a questão que o pai pergunta, né, para Rebeca olha, você tem interesse em se casar? Você gostaria de se casar? Tem o filho de Abraão lá que quer casar. Você gostaria de se casar com ele? Porque se ela falasse não, seria não. Ela não seria obrigada a casar. Assim como Isaac, quando ele viu Rebeca. Né? Se ele falasse não, mas eu não quero casar com ela, então também não se casaria. Por quê? Porque qualquer um pode ter aprovação das duas famílias, mas quem vai conviver um com o outro são eles. O pai e a mãe vão ficar meio distantes. Vão ficar distantes. Quem vai conviver juntos são eles. Então, se eles não têm essa aproximação, não tiverem esse interesse, então não se case. Então, hoje em dia, os pais até que não interferem tanto nessa questão, né? Só que as pessoas, acho que não estão orando, eu não sei como é que é, mas o fato é que os casamentos estão dando muito errado hoje em dia, né? É que são dois extremos, né? Antes era o extremo excessivo da intromissão familiar, né? Os pais, principalmente, mas a família como um todo se intrometia demais. É só ver as novelas de época que você vê muito isso, né? Filmes de época e tal. Existia uma intromissão muito grande da família na relação dos filhos, né?
Tem muitos filmes que até esses fatos viram comédia, né? Mas hoje não, hoje se partiu para o outro extremo, né? Eu não oriento, eu não falo nada, quem escolhe é você, o problema é seu. Isso não pode acontecer dessa forma, até porque a função dos pais é orientar, né? Se o pai e a mãe não chegam para o seu filho, para sua filha, fala, filho, senta aqui, vamos conversar. Você gosta dessa menina, ela é bonita, a família dela é boa, tudo, mas uma mulher para casar com você, porque o pai e a mãe conhecem o filho que tem, né? Uma mulher para casar com você tem que ter essas características aqui, porque senão o casamento de vocês não vai dar certo. Quem vai escolher é você, mas se conheça, porque senão você vai casar com alguém e logo você vai se divorciar. Então, é o papel do pai e da mãe ter essa conversa, esse diálogo com os filhos, né? E isso não está acontecendo. O medo do pai e da mãe hoje interferir na vida do filho, né, está levando os filhos, na sua imaturidade, a terem atitudes até irresponsáveis, né? E isso é um desafio muito grande de buscar esse equilíbrio. Eu não posso intrometer no sentido de falar, não, você vai casar com essa pessoa e pronto. Nenhum pai, nenhuma mãe pode fazer isso, mas também ele tem que alertar, né, a respeito do jeito que a pessoa é, do seu perfil, né, e de como aquela pessoa que vai se relacionar com ele deve ser. A Bíblia faz isso o tempo todo, né? Você vê que Abraão instrui Eliezer como ele quer, né? Eliezer vai falar com a família, né? O pai vai falar, né, com a filha depois. Quando a gente pega, por exemplo, Provérbios 31, a mãe de Lemuel mostra para ele como ele deve ser e qual a mulher que ele deve encontrar, né? Então, isso é uma educação muito boa para a estrutura familiar. Quando essa estrutura é perdida, né, a gente, infelizmente, vive o que a gente está vendo hoje, né? Casamentos em conflitos e muitos acabando em separação. E a sociedade prejudicada, né? Mas a história termina dizendo que Rebeca concordou, ela foi até o lugar que Isaac estava e a Bíblia diz que ela colocou um véu, né? E se casou. Que interessante, né? Que história bonita com um final feliz. Essa foi um final feliz. Com um final feliz, e foi uma vida íntegra, uma vida de respeito, uma vida aos pés de Deus, né, guiada pelo Espírito Santo, assim como deve ser. Por quê? Porque ela começou bem. Ela começou bem, ela começou com respeito, ela começou com integridade, com fidelidade, com respeito à família. Ela começou bem, então ela vai terminar bem. Com certeza. Quando começa com a orientação de Deus, não pode acabar mal, né? Não pode acabar mal. Então vamos orar, pastor, para nós concluirmos que o nosso horário está no fim, né? No limite. Tá bem, vamos orar. A gente agradece, né, a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham e que Deus continue abençoando de um modo muito especial. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós buscamos ouvir as tuas orientações para que sigamos as nossas vidas segundo os teus propósitos. Que o Senhor conceda da paz, da direção espiritual, da provisão, que o Senhor esteja livrando dos males desta vida, mas que acima de tudo, todos nós estejamos sensíveis à tua voz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos especiais sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando e sobre cada família por eles representada. Amém. Que o Senhor nos dê da tua paz, permaneça conosco, que tenhamos uma semana dirigida pelo teu Espírito Santo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Feliz semana. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.